tarde a todos os irmãos. Hoje quem passaria o estudo bíblico seria o Lucas, mas como ele está no interior do estado do Maranhão, ele disse que talvez a internet não estivesse boa, e se não estivesse boa, tinha que ficar alguém de sobreaviso para passar o estudo. Cá estou eu. Então, meus irmãos, somos nós. Então, meus irmãos, eu vou pedir que os irmãos, deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Pronto. Então, eu peço que os irmãos mantenham só os microfonezinhos desligados, tá bom? E nós vamos iniciar o nosso estudo, para a honra e glória do Senhor, né? Então, vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso amado Pai de amor, estamos aqui mais uma vez, nas horas do Santo Sábado, para juntos estudarmos a Tua Palavra, que é tão especial, a Tua Palavra que é vida para nós, a Tua Palavra que nos salva de nós mesmos, a Tua Palavra que aponta o caminho da salvação. Este tema que vamos estudar hoje, ele é tão importante, Pai, tão importante, principalmente para nós que vivemos nos últimos dias da história da Terra. Por favor, Senhor, nos conceda o Espírito Santo. Nos ajude, Pai querido, a ter o entendimento necessário de tudo que o Senhor deseja nos revelar. E agradecemos desde já, Senhor, a Tua bênção concedida para que entendamos as Tuas verdades reveladas. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, vocês estão aí com o Guia de Estudos Bíblicos, Fundamentos da Fé? Então, nós vamos estudar agora o tema 28, e o tema 28 tem por título O Santuário. O Santuário do Senhor. O Santuário do Senhor não foi dado apenas para o povo de Israel. Você está com a sua Bíblia aí? Se você estiver com a sua Bíblia e puder já deixar esse verso marcado na sua Bíblia, ele não está aqui no estudo, mas marque. Lá em Salmos 77, Salmo 77, verso 13, diz o seguinte. Vou esperar você abrir. Salmo 77, 13. Como é o estudo do santuário, eu já anotei aqui no meu estudo. E diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. É Deus falando conosco. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, para nós entendermos plenamente o plano da salvação, nós precisamos entender o ministério do Senhor Jesus Cristo no santuário. O Senhor Deus nos deu o santuário terrestre, e está registrado ali no Antigo Testamento. Então, ele nos deu o santuário terrestre. Mas ele também, depois de um tempo, ele nos revelou que aquele santuário terrestre, ele apenas era uma figura do verdadeiro santuário que existe no céu, que sempre existiu no céu, desde a eternidade. Então, por que o Senhor Deus, ele erigiu um santuário? Por que existe um santuário? Mas primeiro vamos entender o sistema que foi estabelecido, o sistema de culto, de adoração, e por que esse sistema ele foi estabelecido por Deus, né?
E se esse sistema ainda tem relevância para mim e para você hoje? Então, vamos lá. Aqui na introdução do Guia de Estudos Bíblicos Fundamentos da Fé, pegue aí no segundo parágrafo, logo no início diz assim: esse sistema foi estabelecido para ensinar como Deus lida com o pecado e como ele providencia o perdão e a purificação para quem se arrepende. Tudo bem? Se você tiver um marca-texto, marque. Se você tem uma régua, sublinhe. Então, o sistema do santuário foi estabelecido para ensinar o povo de Deus, os sinceros, ensinar como o Senhor Deus lida com o quê? Com o pecado e como ele providencia perdão e purificação para quem se arrepende, não é? Só que aquele santuário ali no terrestre, o santuário terrestre, ele era um modelo temporário. Isso nós não podemos esquecer. E ele tinha um propósito didático. O Senhor Deus foi muito didático ao dar o santuário para o povo dele, né? E a Bíblia revela que após seu sacrifício, após o sacrifício de Jesus ali na cruz, o Senhor Jesus ressuscitou e ele foi para onde? Voltou para o céu. Em que lugar no céu o Senhor Jesus se encontra? Ele iniciou seu ministério no santuário do céu, o santuário celestial, intercedendo por nós junto ao Pai. Então, vira folha. Então, o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele pode ser entendido como um ministério de expiação em duas fases. Tudo bem? Na primeira fase, nós vamos estudar tudo isso aqui. Na primeira fase, que começou logo após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus intercede por todos que buscam perdão a Deus, o perdão de Deus. E aí, o que é que o Senhor Jesus Cristo faz nesse processo de intercessão? Quando alguém pede perdão pelos seus pecados, o que é que o Senhor Jesus Cristo oferece imediatamente ao Senhor Deus? A sua própria justiça no lugar do pecador que se arrependeu. Entendeu? E assim ele garante o perdão dos pecados. Nós temos estudado sobre isso aqui. Estudamos sobre a santificação, né? Estudamos sobre a justiça pela fé. Estudamos tudo isso que nós estamos falando, tudo faz parte desse primeiro processo, dessa primeira fase. Tudo bem? Essa fase representa o trabalho diário todos os dias. O trabalho que o Senhor Jesus Cristo faz dia a dia, desde que você e eu nascemos. Ele faz desde muito antes até. Ele faz esse mesmo trabalho, né? No lugar santo do santuário celestial. E a segunda fase? A segunda fase já é conhecida como o juízo investigativo. E ninguém, nenhuma denominação religiosa trata desse tema. Nós vamos tratar. Por quê? Porque ela é bíblica. Se lá, no santuário terrestre, havia expiação em duas fases, é porque no santuário do céu já existia, também existe. Entende? Então vamos lá. A segunda fase, conhecida como juízo investigativo, é um período em que Cristo ele vai examinar os registros dos que aceitaram seu sacrifício, certificando-se de que seus nomes permaneçam no livro da vida. Então, todas as vezes que um pecador se arrepende, todas as vezes que esse pecador, ao se arrepender, ele rende a vida a Cristo e se entrega pelo batismo, daí a importância do batismo, e nós vamos ter um estudo exclusivo específico sobre o batismo. Quando o pecador faz isso, imediatamente, ele está dizendo o quê no batismo? Eu rejeito a minha vida passada de pecado. Eu rejeito tudo aquilo de ruim que eu pratiquei. Tudo aquilo que entristeceu o coração do meu Redentor que se sacrificou por mim na cruz. E aí ele faz o quê? O Senhor Jesus inscreve o seu nome deste pecador arrependido
ele inscreve imediatamente o nome dele no livro da vida. Mas só este momento de entrega não é o suficiente. O que é que acontece então? Todas as vezes que esse mesmo pecador vier a cair, vier a transgredir um dos mandamentos do Pai e cair em pecado, mas aí, ao reconhecer o seu pecado, o que é que ele faz? Ele pede de novo perdão, Senhor, purifica-me, perdoa-me, ajuda-me a não cair mais. Ele é perdoado imediatamente pelo sangue de Cristo. E aí o que é que acontece? O nome dessa pessoa, ele continua no livro da vida, mas o seu pecado também foi registrado lá no santuário. Eu tenho 51 anos. Eu não consigo mensurar, quantificar quantos pecados eu já cometi. E de quantos o Senhor já me perdoou. São muitos, muitos, muitos mesmo. Então aí o que é que acontece? Todos os meus pecados, dos quais eu já me arrependi, estão todos registrados ali. Entende? Assim como era registrado no santuário terrestre. Por isso, existia um dia, olha o texto aqui da introdução, diz assim como no dia da expiação, no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para purificar o santuário, Cristo, nosso sumo sacerdote, purifica o santuário celestial. Nós estamos vivendo, eu, você e todas as pessoas do planeta Terra, nós estamos vivendo no grande dia da expiação. E nós vamos entender tudo isso hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. O que era o santuário terrestre e qual era o seu propósito? Vamos lá para Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. Diz assim: o Senhor Deus aqui faz uma solicitação. E me façam um santuário, para que eu habite entre eles, conforme tudo o que eu te mostrar. Olha só, Deus está falando aqui para Moisés. Conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Então o Senhor Deus deu a Moisés instruções extremamente minuciosas de como deveria ser não somente a construção do santuário, mas também cada utensílio utilizado no serviço do santuário. Desde o cercado externo, como deveriam ser os encaixes. Nós não vamos ter tempo aqui para ler todo o capítulo 16 de Levítico. Mas se você nunca leu com minúcia, com atenção, leia o capítulo 16 de Levítico. E vocês vão conseguir entender como o Senhor Deus foi extremamente detalhista. E o Senhor Deus, ele não foi detalhista à toa. Cada detalhe existia um propósito. Cada detalhe denotava, mostrava o zelo e a santidade da obra de Deus e de todo esse serviço do santuário. Lembrem que o Senhor Deus estava ali tentando educar um povo que havia estado por mais de 4 séculos distante dele. Então, esse povo precisava de um instrumento didático, um instrumento de ensino muito forte para fazê-los compreender quem era, na verdade, o seu Deus. Aquele Deus de quem eles haviam se distanciado por mais de 400 anos devido à escravidão no Egito.
Tudo bem? Então, se você puder, leia o capítulo 16 com calma. É você no seu devocional, nos seus estudos pessoais. Então, aqui nós vamos pincelar, mas a sua leitura minuciosa, tranquila, é a melhor coisa. E o Espírito Santo vai te iluminar em muita coisa. Então, nós lemos aqui que em Êxodo 25, 8 e 9, que o Senhor Deus disse a Moisés: façam um santuário para mim, para que eu habite no meio de vocês, né? E faça tudo com todos os detalhes que eu vou te mostrar. Pronto. Né? Agora nós vamos vir a folhinha, vamos para o capítulo 29, verso 42 e 43. E aqui é sobre as ofertas que eram diariamente feitas no santuário. Diz assim: e aqui o Senhor dá aqui as orientações de como tinha que ser a oferta, o cordeiro que ia oferecer ali como sacrifício tinha que ser sem mancha, sem defeito, simbolizando o Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos disso. Agora, olhe só no verso 42. A gente vai ler o 42 e 43. Isto será uma oferta queimada contínua por vossas gerações à porta do tabernáculo da congregação diante do Senhor, onde vos encontrarei para ali falar contigo. O que, que o Senhor está aqui assegurando? Que no momento que o adorador estivesse ali na porta da congregação, ali no pátio, oferecendo este sacrifício, o Senhor estaria ali. Queridos, não esqueça que o santuário era um instrumento didático do Senhor. O Senhor, como educador do seu povo, aquele serviço do santuário era um instrumento do Senhor para educar aquele povo. Não é diferente comigo e com você. E o Senhor nos garante que, ao oferecermos a nossa oferta, e qual é a nossa oferta hoje? A fé no sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado, derramando o seu sangue puro e inocente por mim e por você. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos esse sacrifício pela fé, então nós estamos ali na porta, no Santo dos Santos, encontrando com o Senhor Deus. E ele promete aqui, ó, e vos encontrarei para ali falar contigo. Vos encontrarei para te perdoar dos teus pecados. Tudo bem? Vamos para o verso 43. E ali encontrarei os filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado pela minha glória. Tudo bem? O próximo verso, vamos voltar agora. Não, vamos avançar para Levítico, o próximo livro. Levítico, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 29 até o 31. Vamos lá. Então, aqui em Levítico, está falando sobre a oferta pelo pecado, certo? Você perceba, se você dá uma olhada aí panorâmica no teu capítulo 4, olha como ele é gigante, não é? Então, aqui, ó, tem muitos detalhes. Tudo bem? Então, vamos aqui fazer um atalhozinho e vamos direto para o verso 29. E colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. E o sacerdote tomará, olhe só, e o sacerdote tomará do seu sangue com seu dedo e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz. E o sacerdote queimará o quê? A gordura sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Queridos, quando o pecador chegava ali com a sua oferta, aquele cordeirinho puro, inocente,
sem defeito, sem mancha na pelagem, branquinho, branquinho, todo branquinho. O que é que o pecador ele tinha que fazer? Primeiro, ele tinha que confessar o seu pecado, colocando a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, simbolicamente transferindo o seu pecado para a vítima. Entende? E ali, quando ele colocava a mão na cabecinha do cordeiro, ele estava ali confessando o seu pecado, confessando o pecado da sua, se ele fosse casado, o pecado da sua esposa, o pecado dos seus filhos, o pecado de todas as pessoas da sua casa. Entende? E ali, logo que ele terminava de fazer isso, o que é que acontecia? O próprio transgressor matava o cordeirinho. Aquele sangue que foi derramado simbolizava o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este sangue derramado ali, ele era colocado aonde? Nas pontas do altar. O altar era quadrado, o altar do sacrifício, e tinha 4 pontas semelhantes a chifres. O sacerdote vinha com aquele sangue derramado do cordeirinho e marcava ali, com sangue, simbolizando que aquele sangue simbolizava o perdão dos pecados daquele que havia transgredido. E este sangue, depois a gente vai ver o que acontecia com este sangue, mas este sangue, ele marcava ali aquele santuário terrestre, simbolizando que os pecados do pecador saía dali, totalmente perdoado. Todos os pecados que foram confessados eram perdoados, mas os pecados ficavam registrados, entende? Ali no santuário. Muito bem. Vamos para o versículo agora. Nós lemos até o 31? Sim. Mas no 31 traz uma informação interessante sobre a gordura, né? A gordura. E por muito tempo isso me chamou a atenção, queridos. O nosso estudo hoje ele não vai ser curto. Esse é um estudo longo do santuário e nós vamos cortar muitas coisas. Mas, geralmente, cada estudo tem, em média, 10 perguntas. Este estudo do santuário tem 12. E nós vamos estudá-lo. Eu só vou sair daqui quando a gente terminar ele direitinho, porque ele precisa ficar muito claro. Porque, como disse lá em Salmo 77, verso 13, se eu não me engano, isso. Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, nós não podemos deixar de compreender o caminho do Senhor. Daquela época e hoje. Então, por isso que eu não vou com nenhuma pressa. Nós vamos terminar esse estudo para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Mas essa parte da gordura, voltando. E eu me perguntava, por que a gordura ela tinha que ser tirada ali da carne do cordeiro, da carne, do animal oferecido como sacrifício? Por que a gordura não era consumida? E o Senhor Deus dizia... Isso é complicado, não sei, cachorro. E tu parou a do porco, das mãos? Mais ou menos. Você poderia desligar, por gentileza, seu microfone? Eu estou aqui, eu faço umas coisas, paro um pouquinho. Agora apareceu um nó nos pés. Mas aí eu faço fisioterapia, assim, se eu ficar muito tempo fazendo as coisas, começa a doer. Sabe que o médico falou que eu tinha que operar, mas eu não vou operar, não. Aí eu fico fazendo tratamento. Pronto, desliguei. Vamos devagar e sempre, a gente chega lá. Então, vamos lá. Então, queridos, olhem só. Gordura. Então, o Senhor Deus, ele já sabia o que a gordura faria conosco. Eu não sei se você come carne ainda, né? Mas eu já comi carne. Ou a carne, falando da carne vermelha, em específico. Porque tem a carne de frango, que também é gordo, tem carne de frango bem gordurosa, né? Mas a última vez que eu comi carne foi em 2010. E nós sabemos que quando as pessoas comem
carne, principalmente churrasco, uma das partes mais agradáveis para as pessoas é justamente aquela parte gordurosa. Inclusive, tem um pedaço de carne que chama cupim, que é pura gordura, né? Gordura, nervo, enfim. Mas tem aquela gordura frita, né? No fogo e tudo mais. Tem pessoas que gostam muito, apreciam muito. E aí um dia eu pensei, por que o Senhor Deus proíbe que o seu povo coma a gordura? Tanto que ele diz aqui que a gordura tem que queimar, não pode consumir. Então, aí vem a ciência explicando. A gordura, ela tem o mesmo efeito no nosso sistema nervoso central do que a cocaína, a maconha, por exemplo, uma droga. E a gordura, ela é tremendamente viciante. É por isso que muitas pessoas não conseguem deixar e dizer assim, eu sou carnívoro, eu amo carne, eu amo isso, eu amo aquilo. Por quê? Porque é viciante, né? Então, o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, o Senhor Deus nos vedou o consumo da gordura, tanto para o seu povo naquela época, quanto atualmente, né? Muito bem. E vamos pular para o Novo Testamento? Vamos para o livro de Hebreus. Lá no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Vamos ler de 1 a 5. Que diz assim: Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Este foi o primeiro pacto, a primeira aliança. Porque um tabernáculo foi preparado. O primeiro, no qual estava o candeeiro, a mesa, os pães da proposição. Esse é chamado de o santuário. Versículo 3. E depois do segundo véu, vinha um tabernáculo chamado Santo dos Santos. Então, a primeira parte do santuário era o pátio, onde eram oferecidos os sacrifícios, onde ocorria o perdão dos pecados. Depois vem o Santo dos Santos, né? E depois vinha o Santíssimo. Vamos para o versículo 4. Que tinha, então, no lugar santo, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto toda coberta, o Santo dos Santos, o Santíssimo. A arca do pacto toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do pacto. Verso 5. E sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Então, aqui em Hebreus, está sendo descrito o que estava antes do véu e depois do véu. Então, antes do véu, tinha o lugar santo, com a mesa dos pães da proposição, com o candelabro e com o incensário, o altar de incenso, onde eram oferecidas as orações ali. E no lugar santíssimo, a arca do concerto, e na tampa tinha 2 querubins de ouro maciço, esculpidos ali, e dentro da arca havia as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, e um potinho com maná. Muito bem. Então, o que era o santuário terrestre e qual o seu propósito? Cada um desses móveis de dentro da tenda do santuário, cada um deles apontava para o Senhor Jesus Cristo. Todos eles. Todos têm uma simbologia, todos têm um significado. Então, pegue agora o seu guia de estudos e vamos ler juntos a resposta do primeiro. O santuário terrestre foi construído como um lugar onde Deus pudesse habitar entre o povo de Israel e onde eram realizados os sacrifícios e cerimônias que simbolizavam o plano de salvação. Então, esse foi o objetivo. Vamos agora para a pergunta 2.
como o santuário terrestre reflete o santuário celestial. Vamos lá. Vamos aqui mesmo em Hebreus, vamos para o capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, vamos ler de 1 a 5. Então vamos lá. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado à destra do trono da majestade dos céus, que é o Senhor Jesus Cristo. Um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou. O Senhor construiu e não o homem. O verdadeiro está no céu. 3. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer. 4. Porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. 5. Que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: olha, cuidem fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. Então, nós estamos aqui lendo no Novo Testamento o que nós já tínhamos lido no Antigo Testamento, ali em Êxodo 25, 8 e 9. Então, aqui em Hebreus, nós estamos relendo de uma outra forma. Então, o santuário terrestre foi construído como uma cópia do santuário celestial. Vire agora e vamos ler, vire a folhinha, capítulo 9 de Hebreus, verso 11, que diz assim: mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, verso 12, nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Então, aonde o Senhor Jesus Cristo, ele entrou primeiramente quando ele quando ele iniciou sua obra por nós aqui na Terra. Ele entrou no lugar santo. E ali ele estava oferecendo, intercedendo por nós diante do altar de incenso no céu, certo? Executando essa obra como nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote no céu. Muito bem. Vamos para o verso 23 agora. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas, figuras aí são símbolos, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificados com sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, o Senhor Jesus entrou para agora aparecer na presença de Deus por nós. Onde Jesus está agora? Ele não está mais no lugar santo. No dia 22 de outubro de 1844, o Senhor sai do lugar santo, onde ele estava efetuando a sua obra em meu e em seu favor, desde que ele foi para o céu, que ele saiu, deixou os discípulos aqui. Ele estava lá no lugar santo, mas em outubro de 1844, encerrou essa primeira fase da sua expiação. E aí ele passa para o lugar santíssimo, ou chamado também de Santo dos Santos. E ali inicia-se uma nova fase. E esta nova fase, que iniciou em outubro de 1844, ela está vigorando até hoje, até este exato momento. Então, vamos ler lá agora, para nós encerrarmos esta pergunta, vamos para Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. E diz assim:
Olhe só a visão que o Senhor Jesus Cristo deu para João, o discípulo amado, que estava lá preso por amor de Cristo, por pregar o evangelho lá na ilha de Patmos, lá na Ásia Menor. Vamos lá? Verso 19, 11 e 19. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do seu testamento, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande granizo. Então João estava vendo, o Senhor Deus mostrou para João o verdadeiro santuário. E se aqui no verso 19, o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto a arca do seu testamento, qual é o lugar que fica a arca de Deus? No Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Então, João foi levado em visão a contemplar o lugar santíssimo. E ali a obra que Cristo estava fazendo ali no santo lugar. Tudo bem? Muito bem. Então, a pergunta 2 é: como o santuário terrestre reflete o santuário celestial? Resposta: olha aí no seu guia de estudos. O santuário terrestre foi construído como uma cópia do santuário celestial, representando os serviços sacerdotais que Cristo realizaria em favor de mim e de você, em favor da humanidade. Ele, Jesus, é o verdadeiro sumo sacerdote que intercede por nós no santuário celestial. É isso que ele está fazendo agora. Você pecou hoje? Você se irritou? Você se impacientou? Você pensou mal de alguém? Todos estes são pecados. Ao confessá-lo, imediatamente o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, ele nos perdoa, oferecendo o seu sangue. Ele mostra as suas mãos e diz: meu Pai, pelo meu sangue. Entende? Então vamos lá. Pergunta 3. Qual é o papel de Cristo como sumo sacerdote? Vou fechar aqui a janela um instantinho. Qual é o papel de Cristo como sumo sacerdote? Vamos lá para Hebreus 4. Vamos voltar um pouquinho. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Vamos ler do verso 14 ao verso 16, que diz assim: sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Se cremos nisso que estamos lendo, queridos, a nossa fé tem fundamento. A nossa fé tem fundamento. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, acheguemo-nos, nós pecadores, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia, achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Existe um trono de graça. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus está ali no Santíssimo. O Senhor Deus está ali. E Cristo está diante dele, oferecendo a todo momento o seu sacrifício em troca do perdão. Entende? Garantindo o perdão para mim e para você. É isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo ali. Vamos agora voltar um pouquinho para Hebreus, avançar, melhor dizendo, Hebreus 7. Hebreus 7, 24 e 25. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Quem é este homem? Cristo Jesus. Possui um sacerdócio intransferível. Verso 25. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive. O que Jesus faz? A vida dele é para quê?
pois vive sempre para interceder por eles. O Senhor Jesus Cristo vive ali no céu para interceder por mim e por você. Até o dia em que ele vai jogar o incensário das orações pedindo perdão e vai dizer: está feito, acabou, não precisa mais. O último foi selado. Entende? Então, vamos agora para 1 Timóteo 2:5. Um pouquinho antes. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. É somente por meio dele. Não há nenhum outro intercessor. Maria não é intercessora, nenhuma pessoa que morreu e que é considerada como santo por outra denominação religiosa, nenhum é intercessor. Nenhum deles, mesmo porque estudamos no sábado passado sobre o estado dos mortos. Todos estão mortos. Maria está morta. Então, depois que entrou depois que o inimigo das almas, ele semeou o espiritismo, que começou lá no Éden, então nada mais é do que um espiritismo disfarçado de cristianismo. Este que diz que existem outros intercessores. E a Bíblia ela é muito clara em nos dizer de que tudo é o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso único intercessor. Acabamos de ler isso. Vamos agora para 1 João, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E vamos ler o verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo nos perdoa e ele faz intercessão pelos nossos pecados. Ali na cruz, ele foi a oferta pelos nossos pecados. E ali na cruz, ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Não é? Então, a pergunta 3 diz assim: qual é o papel de Cristo como sumo sacerdote? Cristo, como nosso sumo sacerdote, intercede por nós e ministra em nosso favor no santuário celestial. Seu papel, muita atenção, inclui oferecer sua justiça. A quem que ele oferece a sua justiça? A cada pecador que se arrepende, concedendo-nos o perdão e a purificação do pecado. Quando a justiça do Senhor Jesus Cristo é concedida ao pecador que se arrepende, naquele momento, o pecado que foi confessado, o Senhor, ele faz assim, é como se ele jogasse nas profundezas do mar e ele não se lembrasse mais. Ele não é que nem a gente que se lembra repetidas vezes, e se lembra, e se lembra, e se lembra. Não. Uma vez confessado aquele pecado, acabou para o Senhor. É como se ele virasse a página da nossa vida e pronto, ele diz, continue vivendo, continue escrevendo a sua história, mas dessa vez, junto comigo, né? Porque uma vida com o Senhor Jesus Cristo não é uma vida de tristeza, não é uma vida de sofrimento pelo pecado, não, é uma vida de liberdade. Vamos para a pergunta 4. O que é a expiação e por que ela acontece em duas fases? O que é a expiação e por que ela
o que é a expiação e por que ela acontece em duas fases. Vamos para Levítico, no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16, e esse é o dever de casa, né? Para ler com muita calma, com muita atenção. Vamos ler os versículos 29 e 30, que diz assim: E isto vos será por estatuto eterno. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis vossa alma e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Se você, na sua Bíblia, se você tiver oportunidade de ler, pelo menos na minha Bíblia, o capítulo 16 tem o seguinte título: O Dia da Expiação. O Dia da Expiação. Então, aqui está dizendo que neste dia, no dia da expiação, que seria um dia diferente de todos os outros. Porque neste dia, todos os pecados de toda a congregação de Israel seriam perdoados. E o santuário seria purificado. Mas purificado de quê? Purificado de todos os registros de pecado que haviam sido feitos durante todo o ano anterior. O serviço do santuário, ele ocorria um dia sim, um dia não, ou uma vez na semana? Não. O serviço do santuário era um serviço diário. Era oferecido 2 vezes ao dia, uma no sacrifício da manhã e o outro no sacrifício da tarde. Você vai ler isso aqui em Levítico. Mas no dia da expiação, era um dia inteiro que as pessoas ficavam, todo Israel, ficava ali em contrição de alma. Ficava ali confessando, ficava ali orando, fazia um jejum para que o Senhor, pedindo, Senhor, se há algum pecado não confessado, nos revele, para que nós confessemos e abandonemos. E aí, o serviço ali era oferecido ali no santuário, para limpar o registro dos pecados de todo aquele ano que havia se passado. Não é? Então, vamos lá. A pergunta é o que é a expiação e por que ela acontece em 2 fases, né? Então, nós estamos vendo aqui a expiação, a segunda fase da expiação, né? Vamos agora para Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, verso 24 ao 26. Nós já lemos, vamos ler de novo. Porque Cristo, nós estamos falando sobre a segunda fase. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora permanecer na presença de Deus por nós. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar, de ano em ano com sangue alheio. Pois, vamos ler até o 26, pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo, mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o Senhor Jesus Cristo está ali no Santíssimo para oferecer o sacrifício por mim e por você. O seu sacrifício ele já ofereceu. Agora, nossa função aqui, pela fé, é aceitá-lo. Aceitar esse sacrifício e confiar nele como sendo todo o suficiente para nos purificar do pecado. Vamos para o capítulo 10. Vamos ler os versículos 12 a 14.
Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante, encontra-se à espera, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E a gente vai até o 14. Porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Qual foi a única oferta que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele ofereceu a si mesmo. Jesus ofereceu a si mesmo ali em sacrifício. E aquele sacrifício foi todo suficiente para nos perdoar, nos limpar de todos os pecados. Só temos que confessá-los, não é? Muito bem. E aí, vamos para Daniel no Antigo Testamento, Daniel 8:14, que é um versículo muito importante, muitíssimo importante para todos os que creem na palavra de Deus. Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Em outras versões, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É a mesma coisa, tardes e manhãs e dias. E essas tardes e manhãs e dias, ou dias, são proféticos. Um dia simbolizando um ano. Então, são 2.300 dias. Nós não vamos fazer todos os cálculos aqui, mas por que essa profecia ela estava apontando? Estava apontando para um dia que Daniel, quem deu essa visão foi Deus para Daniel. Então ele estava dizendo assim, o Senhor, Daniel, esta profecia aqui que eu vou te dar agora, ela não é para o teu tempo. Ela é para um tempo lá na frente. E feitos todos os cálculos, quando se conclui os 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, ela conclui-se exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Nesta data, inicia-se a expiação, a segunda fase da expiação do Senhor Jesus Cristo, e é conhecida como um juízo de investigação, para confirmar se o nome de todas aquelas pessoas que pediram perdão pelos seus pecados, confirmar os seus nomes ali nos registros, né? Mas ao confirmar, por exemplo, lá tem todos os registros do pecado da Cleuma, dos pecados da Cleuma. Como é que a gente vai purificar? Então vai ter um momento em que a vida da Cleuma vai passar em revista. E o santuário precisa ser purificado desses pecados. Entende? Por isso nós estamos vivendo agora no grande dia da expiação, em que o nosso sumo sacerdote está lá no Santíssimo, fazendo essa limpeza do registro de sangue, de pecado derramado, de pecado que derramou o sangue de Cristo. É isso que está fazendo agora. Desde 22 de outubro de 1844 para cá, é isso que está acontecendo. Então, a pergunta 4 diz assim, o que é a expiação e por que ela acontece em duas fases? A expiação é a obra de reconciliação entre Deus e a humanidade. Ela é realizada por meio do sacrifício de Cristo. Ela ocorre em duas fases. A primeira fase, que ocorreu na cruz, e é simbolizada pelo serviço diário do santuário. E a segunda fase, que é o juízo investigativo, simbolizado pelo dia da expiação no santuário terrestre. Tudo bem? O dia da expiação no santuário terrestre era um dia soleníssimo. O 10º dia do 7º mês. É neste dia o dia da expiação. É um dia que todo o santuário seria purificado. E depois dessa purificação, um novo ano se inicia. Um novo ano se inicia
em que aquele serviço diário ia estar acontecendo novamente. Entende? De serviço diário de oferecer o cordeiro pela manhã, o cordeiro pela tarde em sacrifício. Lembram? E aí, no outro ano, quando chegasse o próximo dia da expiação, todo este processo ia acontecer novamente. Para o quê? Para purificar de novo o santuário. E isto era feito ano após ano. Vamos para a pergunta 5. O que representa o dia da expiação no santuário terrestre? O que representa o dia da expiação no santuário terrestre? Vamos lá para Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Levítico, capítulo 23, versos 27 e 28. A pergunta é: o que representa o dia da expiação no santuário terrestre? 23, versos 27 e 28. E também no 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação. Será uma santa convocação para vós. Olha só, uma santa convocação. Todo Israel. Uma santa convocação para vós. E afligireis as vossas almas. Por que afligir a vossa alma? Só não aflige a alma quem está satisfeito com os próprios pecados. Quem não reconhece os próprios pecados não tem por que se afligir. Vai continuar pecando. Não é verdade? Vai continuar pecando. Então, quando a pessoa aflige a alma, quando a pessoa aflige a alma, é porque ela reconhece que ela cometeu pecado. E afligireis as vossas almas e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E a gente vai ler também o verso 28. E nesse mesmo dia, nenhum trabalho fareis. Olha só, o dia da expiação era considerado um sábado. Mas não o sábado do 7º dia. Era considerado um sábado cerimonial, em que nenhuma obra, nenhum trabalho costumeiro ia ser realizado. E nesse mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Entende? Então, quando o sumo sacerdote entrava, o sumo sacerdote, ele só entrava uma vez por ano. Vamos falar do santuário terrestre. Ele só entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, ou santo dos santos. E ele tinha que fazer primeiro um exame da sua própria alma, da sua própria consciência, confessando os seus pecados. Antes. Tanto que na roupinha, você vai ler isso lá em Levíticos, na roupa do sacerdote sempre tinha campainhas. Por quê? Porque porque ninguém poderia chegar no Santo dos Santos. Então o sacerdote ele entrava, era amarrado no seu tornozelo uma corda, e a sua veste era uma veste especial para o dia da expiação. Ele ia entrar na presença de Deus. E não se entra na presença de Deus carregando o pecado. Então ele tinha que fazer expiação por si primeiro, né? Confissão. Exame de alma, exame de consciência. Então, a corda estava ali amarradinha no seu pé e tinha campainhas na sua roupa. Enquanto as pessoas ouviam a campainha ali, quer dizer que ele estava bem. Ele não havia sido, não havia acontecido nada com ele. Ele estava bem, ele havia confessado os seus pecados, ele pôde concluir todo o serviço como sumo sacerdote ali no Santíssimo. Entende? Então, depois o que aconteceu? O que acontecia? Se ele não tivesse confessado
todos os seus pecados, com o seu exame de consciência, e ele tivesse apenas um pecadinho que fosse, e ali ele estava também como representante de todo Israel. Se Israel também tivesse carregado o pecado sem confessar, o sumo sacerdote ele receberia isso. E ele não poderia ficar na presença de Deus carregando o pecado. Ele sabia que ele poderia morrer. Se isso acontecesse, era esse o motivo da corda estar ali no seu pé, no seu tornozelo. Se as campainhas não fossem mais escutadas, quer dizer que, infelizmente, ele havia sido fulminado. E aí eles poderiam, sem entrar no Santíssimo, eles poderiam puxá-lo pela corda. Entende? Então, mas o sumo sacerdote fazia isso para apresentar diante do Senhor o sacrifício dele, por ele e por todo Israel. Então, vamos avançar. Vamos ler agora Hebreus 9, vamos para o Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Ele entrava ali, mas antes ele oferecia o sacrifício, não é? Por si mesmo e pelos erros do povo. Muito bem. E esses erros do povo, eles tinham que ser depositados. Lembra que no sacrifício era feito ali no cordeirinho, que a pessoa vinha e colocava a mão ali sobre a cabeça do cordeiro, o transgressor, o pecador, confessava os seus pecados e de toda a sua casa? Lembra disso? Aqui também, o sumo sacerdote também deveria fazer isso. Mas nós vamos ver isso mais para diante. Então, a pergunta 5 é: o que representa o dia da expiação no santuário terrestre? O dia da expiação era um dia anual de purificação do santuário e também de juízo, de julgamento. Ele simbolizava o processo de purificação do santuário celestial, onde os pecados confessados eram removidos e prefigurava o juízo final. Né? Muito bem. Pergunta 6. O que é o juízo investigativo e qual é o seu papel na expiação? Vamos para Daniel 7. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Aqui foi mostrado a Daniel o céu. O que Daniel estava vendo lá no céu? Eu observei, é Daniel falando, até que os tronos foram postos. E o ancião de dias sentou-se. Quem é o ancião de dias? O Senhor Deus, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. Aqui o Senhor, Daniel viu o Senhor Deus. O seu trono era como a chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. Entende? Aqui é uma cena de tribunal. Não tem o juiz no tribunal terrestre aqui? E tem ali as testemunhas. E tem também os registros, os autos do processo, né? Que é tudo aquilo do processo que está registrado. No céu também tem os livros em que todos os nossos pecados estão registrados. Não somente os nossos pecados, mas aqueles que nós confessamos também estão registrados lá, escrito perdoado, perdoada. Entende? É semelhante. Muito bem. Então, vamos lá.
Vamos agora para Apocalipse 14, último livro da Bíblia. Apocalipse 14, vamos ler os versos 6 e o verso 7, que diz assim: João, dizendo, e eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem do primeiro anjo. E a mensagem do primeiro anjo é um anúncio muito solene, é um anúncio muito importante. É um anúncio de que chegou a hora de um juízo muito especial. É um juízo de investigação, né? E como nós lemos lá em Daniel 8,14, perceba que Apocalipse está em harmonia com Daniel, plenamente. Em Daniel 8,14, que diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, os livros são abertos, e ali está sendo efetuado o juízo de investigação. Exatamente o que está sendo dito aqui em Apocalipse 14, no verso 7. Chegou a hora do seu juízo. E essa hora iniciou em 22 de outubro de 1844. Muito bem. Vamos completar essa pergunta 6 com Eclesiastes. Vamos lá. No Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, perdão. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer toda obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Então, tudo será aberto, tudo será exposto. Nós vamos ter um estudo sobre o milênio, os 1000 anos. Nós vamos entender por que nós passaremos 1000 anos lá no céu investigando. Nós seremos os investigadores dos livros, para entender por que algumas pessoas estão no céu e por que outras não estão. Tudo está sendo registrado, né? E diz assim, porque o Senhor vai trazer tudo, ou seja, lembra que nós lemos agora em Daniel 7, 9 e 10, uma cena que Daniel estava ali contemplando, uma cena de julgamento, uma sala de julgamento, e que Apocalipse 14, verso 7 diz que chegou a hora do juízo de Deus, o juízo, o julgamento de Deus, para que haja um julgamento justo, honesto, transparente, precisa de haver o quê? Testemunhas, precisa haver provas, que são os autos do processo, não é verdade? Então, tudo isso já está disponível, já está tudo registrado. E nós vamos passar 1000 anos investigando isso. E aí, depois disso, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, desce aqui para a Terra. Eu não vou adiantar muito, mas nós vamos estudar isso com detalhes. Mas, queridos, o Senhor Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, não vai deixar nenhum de nós sem entender por que alguns se salvaram e outros não. Entende? Então, vamos lá. Pergunta 6. O que é o juízo investigativo e qual é o seu papel na expiação? O juízo investigativo é a fase do ministério de Cristo em que ele examina o registro dos fiéis, determinando quem permanecerá na presença de Deus eternamente. Então, são os registros de quem? Dos fiéis. Tá bom? Esse juízo assegura que o pecado será erradicado e a justiça de Deus será mantida. O Senhor Deus é um Deus de justiça, de bondade, amor e misericórdia. Então, tudo isso que ele está fazendo agora, por mim e por você, é a maior prova de amor
que o Senhor podia dar por nós. O Senhor Jesus Cristo está agora analisando a nossa vida. E Ele está nos dando a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. Vamos para a pergunta 7, que diz assim: por que é necessário um juízo investigativo? Por que é necessário? Vamos iniciar com Apocalipse, lá atrás. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Que diz assim, né? E eu vi, é João falando, tá? Isso foi o que o Senhor Deus, Jesus Cristo, apresentou para João em visão. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. As obras que nós praticamos, nós não negociamos. O Senhor Deus, Ele não negocia conosco. Olha, Cleuma, você seja boazinha, que aí eu te dou outra coisa em troca. Não é assim que o Senhor Deus se revela a nós. O Senhor Deus, Ele nos diz, Cleuma, por amor a mim, viva conforme eu vivo. É o que o Senhor Jesus Cristo diz. Cleuma, se você viver a minha vida aí na terra, as suas obras serão as minhas obras. Então, lembra quando Jesus disse assim: as obras que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras? Vocês lembram disso? Então, Jesus, o que foi que aconteceu na vida de Cristo para ele dizer isso? O Senhor Jesus, ele fez uma coisa que é exatamente o que eu e você precisamos fazer. O Senhor Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo. E quando o Senhor Jesus Cristo se esvaziou dele mesmo, ele foi preenchido pelo Senhor Deus. Quando eu e você, verdadeiramente, nos esvaziarmos de nós mesmos, somente então nós seremos plenamente preenchidos pelo Senhor Jesus Cristo. E não faremos mais as nossas obras, porque as nossas próprias obras, elas estão manchadas de egoísmo, de pecado. Mas nós faremos as obras de Cristo, que viverá em nós. Eu convido você a estudar a série que tem lá no meu canal, tem uma playlist chamada Romanos pela Fé. E você vai conseguir entender, estudando todos aqueles capítulos de Romanos, você vai conseguir entender o que é esvaziar-se de si mesmo. Como fazer isso? Tudo bem? Então vamos avançar. Então aqui nós vemos de novo uma cena de juízo. Os mortos ali sendo julgados pelo que estava registrado aonde? Nos livros, não é? Então vamos lá. Vamos agora para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 30 e 31. Vamos lá. Hebreus, capítulo 10, verso 30 e 31. Porque conhecemos aquele que disse: a vingança pertence a mim, e eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo quando não há perdão de pecados, não é verdade? Mas quando o Senhor Deus nos perdoa,
quando nós estamos ali na presença de um Deus, porque o nosso Deus, quando a gente pede perdão a Deus, é porque nós o conhecemos, nós sabemos que Ele pode nos limpar, que Ele pode nos lavar, que Ele pode nos regenerar. Então, não é coisa terrível, não é verdade? Então, aqui em Hebreus 10, 31, 30 e 31, está nos dizendo que é necessário é necessário nós sermos submetidos a este momento de investigação, sim. Sabe por quê? Porque o céu, ele não pode entrar em risco novamente. Lembra o que aconteceu com Lúcifer ali no céu? Você já pensou se o Senhor Deus tivesse permitido que Lúcifer permanecesse no céu fazendo o que ele estava fazendo? Não é verdade? Então, o Senhor Deus está nos dizendo o quê? O Senhor Deus está nos dizendo que é importantíssimo, importantíssimo, que nós passemos pelo julgamento, como de fato está ocorrendo desde 22 de outubro de 1844. Vamos lá para Malaquias, no Antigo Testamento. É o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3. Vamos ler os versículos 2 e 3. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. E ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então, o Senhor Deus, ele é quem nos purifica. Por que aqui fala dos filhos de Levi? Porque aos levitas, aos filhos de Levi, o Senhor Deus concedeu eles serem os sacerdotes, representantes espirituais ali do povo. Não é verdade? Então, eles tinham que ser limpos, honestos, puros, ao fazer, ao desempenhar a sua função de sacerdócio. Então, o Senhor Deus, ele é o refinador e o purificador, né? E vamos para Romanos, capítulo 2, verso 16, que diz assim: no dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Onde está o padrão de julgamento? Está aqui, ó. Estamos sendo, o povo está sendo julgado, o povo está sendo julgado por meio de quê? Por meio de um padrão de justiça. Assim como num tribunal aqui na Terra, o certo e o errado, ele existe, o juiz consegue condenar ou absolver um réu de acordo com o que é correto e do que não é, de acordo com a justiça aqui dos homens. A mesma coisa o Senhor vai nos declarar justos ou não, de acordo com o padrão de justiça, aqueles 10 padrões de justiça que ele deixou ali. Entende? No grupo daqui da classe bíblica, Fundamentos da Fé, lá do WhatsApp, eu vou colocar lá, se você ainda não assistiu, eu vou colocar no grupo para que você assista. Porque Alonso Jones, ele descreveu de forma perfeita, amorosa, maravilhosa, como ocorre esse julgamento. E eu gravei e coloquei lá no canal. E eu vou colocar lá para você, depois assista com calma. Que maravilhoso que é o que o Senhor Deus fez por nós. E faz, né? O Senhor Deus não quer que nenhum se perca. Absolutamente nenhum. Então, Romanos 16,
os segredos dos homens serão julgados conforme o evangelho do Senhor. Então, a pergunta 7 diz assim: por que é necessário um juízo investigativo? Resposta: o juízo investigativo é necessário para demonstrar a justiça de Deus e para assegurar que os salvos viverão de acordo com a vontade divina. Como é que nós sabemos qual é a vontade? Será que lá no céu é que nós vamos aprender qual é a vontade divina? Não. Nós estamos passando por um período de prova, um período de teste, de prova. E aqui é o local em que nós vamos treinar a eternidade. É por isso que o Senhor Deus diz que nós precisamos confessar os pecados espirituais. Os pecados espirituais, e nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, os pecados espirituais são aqueles que vão tirar o céu de muitas pessoas. Porque muitos, eles se concentram em pecados grandes como roubar, matar, fofocar, adulterar, desrespeitar pai e mãe. Então, muitos se concentram nesses pecados. Mas pecados muito piores, que são os espirituais, são aqueles que nós conseguimos disfarçar muito bem. Esses pecados, que se não forem confessados, primeiro, para serem confessados, precisam ser reconhecidos. É por isso que nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, revela-me aquilo que eu ainda não percebi. No meu caráter, no meu temperamento. Né? Então, aqui, o Senhor Deus está nos mostrando exatamente como nós precisamos viver. Pergunta 8. Como o juízo investigativo afeta nossa vida espiritual? Então, vamos lá. Vamos para 1 João, primeira carta, primeira epístola de João, perto de Apocalipse, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós já lemos isso, esse versículo lindo, em estudos passados. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. De todo o mundo. O Senhor Jesus não veio para salvar uns. Ele veio para salvar todos. Quando o Senhor Jesus Cristo estava ali na cruz, entre dois ladrões, ele estava ali como salvador daqueles dois ladrões. Mas de forma muito simbólica, com aqueles dois ladrões, nós vemos que um grupo, um ladrão que se arrependeu e reconheceu a majestade, o senhorio de Cristo, aquele ladrão ali representa todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo pela fé e se rendem a ele. E o outro ladrão representa o outro grupo que vai rejeitar. Não é? Vamos para Tito, capítulo 2. Vamos voltar mais alguns livrinhos. Tito, capítulo 2, 11 a 13. Verso 11. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Olha só, o que o Senhor Deus está nos ensinando por meio da sua graça? O que Ele está nos ensinando? A renunciar à maldade, impiedade e à maldade. A maldade e as concupiscências do nosso coração, né? Para que possamos viver de maneira sóbria, justa e piedosa, não é? E piedosa. E 13, aguardando
a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Entende? Então, é assim que o Senhor Deus nos encoraja a vivermos aqui na Terra. Desta forma, de forma sóbria, equilibrada, sábia, com sabedoria, justa, e nós não somos justos por nós mesmos, mas Cristo em nós, e de forma piedosa, porque se Cristo habita em nós, então seremos piedosos como Ele é piedoso. Não é verdade? E Apocalipse, vamos lá para Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse 3, versículo 5 diz assim: aquele que vencer, olha que coisa linda, será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você já pensou o Senhor Jesus Cristo confessando o seu nome diante de Deus e dos santos anjos? E você lá no céu vestido com as vestes de justiça de Cristo, brancas, imaculadas. Já pensou isso? Esse é o nosso chamado, é o convite que Jesus faz para nós. E a pergunta 8 é: como o juízo investigativo afeta a nossa vida espiritual? Saber que estamos sob juízo nos leva a uma vida de sinceridade e vigilância espiritual. Cristo, nosso advogado, intercede por nós e nos convida a viver em harmonia com sua justiça. Nos convida a viver, é um convite de amor, não é forçado. Nos convida a viver em harmonia com sua justiça, oferecendo-nos o poder de vencer o pecado. E qual é o poder que Deus nos oferece? Cristo em nós. Esse é o poder. E nós já falamos, meditamos sobre isso agora há pouco. O que é necessário? Eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Porque quando o eu sai, Cristo ocupa o lugar. Amém? Pergunta 9. Como o sacrifício de Cristo difere dos sacrifícios do santuário terrestre? Olha só. Como o sacrifício de Cristo, ali na cruz, difere dos sacrifícios do santuário terrestre. Então, vamos lá. Hebreus. Vamos para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, do 10 ao 14. Vamos lá. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, ali na cruz. 11. E cada sacerdote se apresenta diariamente, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Olha aqui o que está sendo dito aqui em Hebreus, que aqueles sacrifícios, eles não podiam tirar totalmente, limpar totalmente dos pecados. Por isso que eram sacrifícios diários. E várias vezes, né? Uma vez de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Verso 12. Mas este homem, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. E a gente vai ler até o verso 14. Deste momento em diante, encontra-se lá no céu, à espera, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Uma só oferta, ali na cruz. Não é? Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Essas coisas aconteceram... Não, calma lá. João 1, 29. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Se você tiver uma canetinha aí, ou um lápis, você pega no seu guia de estudos bíblicos e você risca. Esse daqui precisa sair. Ele não é daqui, esse versículo. Você só risca aí. Tá? João 1, 29. Não faz parte. Ah, não! Perdão, eu estava lendo no lugar errado. Corrija aí, por gentileza. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele
e diz: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Pois bem, agora sim. Então, quando João, o Batista, vê o Senhor Jesus, quando ele vê o Senhor Jesus se aproximando, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que carrega o pecado do mundo. E tem uma versão que diz que tira o pecado do mundo, não é? Mas aqui na versão King James é que carrega o pecado do mundo. Por que que ele carregou? Porque foi o que ele fez ali na cruz. Ali, na cruz, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, garantiu o perdão de todos os nossos pecados e a salvação. Como? Carregando no madeiro todos os nossos pecados. Foi isso que ele fez. Então, o sacrifício de Cristo é diferente. Foi único e definitivo. Não precisava de nenhum outro. Mas no santuário terrestre, não. Eram todos os dias. Sacrifício contínuo, né? Romanos 6:10. Vamos lá. Romanos, capítulo 6, verso 10, que diz assim: Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Então, foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E vamos aqui ler. Como o sacrifício de Cristo difere dos sacrifícios do santuário terrestre, o sacrifício de Cristo foi único, completo e definitivo, oferecendo a expiação perfeita que os sacrifícios animais simbolizavam, mas não podiam realizar. Era apenas um símbolo, mas eles não podiam fazer nada de forma prática pelas pessoas. Somente Cristo e o seu sacrifício. Seu sacrifício de Jesus é suficiente para purificar e perdoar eternamente. É por isso que a palavra de Deus nos apresenta a metáfora de que quando nossos pecados são perdoados por Deus, é como se ele os jogasse nas profundezas do mar. Ele não lembra mais deles. Perdoado eternamente. Entende? Muito bem. 10. O que significa a purificação do santuário celestial? Nós já lemos Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, e nós já vimos, já explicamos como é que isso ocorre. Vamos agora para Apocalipse 15. Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, do 5 ao 8. E depois disto eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo, esse eu olhei é João olhando, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho do céu estava aberto. E os sete anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E vamos até o versículo 8. E o templo, lá no céu, foi enchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder. Vocês lembram que no santuário da terra, ali no Santíssimo, tinha a cortina que separava, né, o santo do Santíssimo, e por cima, assim, aparecia o quê? A fumaça da glória de Deus, o Shekinah. Então, olha o que está dizendo aqui. E o templo do céu foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder. E nenhum homem era capaz de entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. Entende? Muito bem. Então, aqui está falando sobre o que acontece ali no santuário, no céu, quando o Senhor Deus começa a colocar em prática os seus juízos sobre a terra. Percebam, estes juízos das 7 pragas não são para os que estão selados, os que estão separados já
para o celeiro do céu. Não. Essas 7 pragas serão derramadas sobre aqueles que, mesmo tendo todas as oportunidades durante o juízo de investigação, rejeitaram cada uma das oportunidades. E essas pessoas são chamadas de ímpios. Então, sobre eles cairão as pragas. Tudo bem? Vamos agora para Levíticos, lá no Antigo Testamento, capítulo 16, que é o deverzinho de casa. Levíticos, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 15 e 16. Então ele matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Está falando do sacerdote, o sumo sacerdote no dia da expiação, lá no Antigo Israel. E trará o sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como ele fez com o sangue do novilho. E o espargirá sobre o propiciatório e perante o propiciatório, que é a tampa da arca. E ele fará expiação pelo santo lugar, por causa da impureza dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados. E assim ele fará pelo tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. Então, o que acontece aqui? O sacerdote, ele toma um bode. Primeiro ele fez expiação por si, por meio de um novilho. Por si e por toda a sua casa. Depois já vai ser pela congregação. É o bode, né? E ele faz isso e faz a mesma coisa. Ele leva esse sangue para mostrar ali, para colocar ali no santuário, apresentar o sangue, simbolizando de que tudo aquilo ali, lugar santo, tudo está purificado. Por quê? Porque foi feita a purificação por meio do sacrifício. Lembra que o Senhor Deus diz na sua santa palavra, sem derramamento de sangue, não há o quê? Purificação dos pecados, não é? Então, por isso que o serviço do santuário envolvia todo o serviço do santuário, desde o dia da expiação até o serviço diário, dia a dia, envolve o derramamento de sangue. Lembra? O santuário foi a forma didática que o Senhor Deus viu que era necessário para o seu povo compreender a sua obra aqui na Terra. Não é? Muito bem. E vamos avançar para a resposta. O que significa a purificação do santuário celestial? A purificação do santuário celestial refere-se à remoção dos registros dos pecados confessados. Se você tem um marca-texto e você nunca tinha entendido o que é que nós estamos, o período que é chamado de um grande dia da expiação, de 22 de outubro de 1844 para cá, está aqui a explicação. Vou ler novamente. A purificação do santuário no céu, que está acontecendo desde outubro de 1844, refere-se à remoção dos registros dos pecados confessados, simbolizando a limpeza final de todo o pecado antes do retorno de Cristo. Ela quem? A purificação do santuário assegura que o pecado será erradicado da presença de Deus. Se o santuário está purificado, não tem mais marca de pecado. Então, o céu estará seguro com aqueles que confessaram todos os seus pecados e não tem mais pecados. Entendeu? Olhe como a palavra de Deus ela faz todo sentido. Pergunta 11. Como podemos viver em harmonia com o ministério de Cristo no santuário? Vamos lá para 1 João 1,9. 1 João 1,9. Como nós podemos viver em harmonia com o ministério de Cristo no santuário? Justiça pela fé. Olha o que nós vamos ler aqui. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não está dizendo de nos purificar de uma ou outra injustiça, mas nos purificar de toda injustiça. Já pensou nisso? Até que não haja mais injustiça nenhuma em nós. Essa obra está sendo feita para a honra e glória de Cristo Jesus.
Vamos para Romanos 8:34. Romanos 8:34. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu? Sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não é? Muito bem. Vamos para Hebreus 4. Hebreus 4, de 14 a 16. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Nós, inclusive, já lemos esse versículo. Deixa eu só marcar aqui. Com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. É a promessa de Deus, que Ele estará sempre disposto, Ele estará sempre à nossa disposição para nos perdoar. Você já pensou nisso? A majestade do céu, a majestade do céu, esperando a que nós nos acheguemos ao trono da graça em tempo oportuno, não é? E vamos finalizar com 2 Pedro, pergunta 11. Vamos para a segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, tudo isso que a gente está lendo, sede diligentes para que por Ele, por Cristo, sejais achados em paz, sem mácula, traduza sem mácula, sem pecado, e irrepreensíveis, traduza irrepreensíveis, sem pecado, não é? Então, em Cristo, nós podemos ser achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A pergunta 11. Como podemos viver em harmonia com o ministério de Cristo no santuário? Como? Viver em harmonia com o ministério de Cristo significa confessar nossos pecados e permitir que sua justiça nos transforme, reconhecendo que Ele intercede por nós e nos prepara para o juízo final. Amém? E vamos para a nossa última pergunta. Olha, já tem 1h45 de estudo. Nossa, é o mais longo de todos, mas vale a pena. Pergunta 12. O que o ministério de Cristo no santuário celestial significa para mim e para você hoje? Vamos para 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2:5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, o ministério de Jesus, o ministério de Cristo no santuário celestial, significa para mim, para você, que nós temos um intercessor que nos ama infinitamente e que não desiste de nós. Ele intercede ali por nós. Vamos para Romanos, finalizar agora com Romanos 5:10. Que estudo abençoado, Senhor. Muito obrigada. Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, por que sendo inimigos? O pecado causa inimizade entre nós e Deus, não é verdade? Então vamos lá. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, vamos analisar bem esse verso.
Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, olha que Deus fez por nós, dando seu filho para nos unir de novo, fazer paz de novo entre nós e ele, por meio de Cristo. Muito mais, tendo sido reconciliados, já depois do sacrifício de Cristo, seremos salvos pela sua vida. Que vida é essa? Ao nos esvaziarmos de nós mesmos, destronando, tirando o eu do trono do coração, quem é que ocupa o trono do coração, então? O nosso verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Então, seremos salvos pela sua vida em nós. Amém? Então, meus queridos, vamos agora... vamos finalizar, perdão, com Efésios. Falta Efésios. Esse é o último. Efésios 2:18. Porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Eu estou lendo correto? Olha o título de parte deste capítulo 2. No meu está assim, um em Cristo. Ou seja, sermos um em Cristo. Né? Então, fala aqui sobre a reconciliação entre o homem e Deus por meio de Cristo. Né? Porque temos acesso porque temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Então, quem é que faz essa união entre nós e Cristo? O seu representante aqui na Terra. É o Espírito Santo que nos toca, que nos convence, que nos sacode da nossa condição pecaminosa, nos faz perceber o que há de errado na nossa vida. E assim, nós nos unimos a Cristo. E o Senhor Jesus Cristo nos une ao Pai. Então, a pergunta 12 diz assim: o que o ministério de Cristo no santuário celestial significa para nós hoje? O ministério de Cristo no santuário celestial significa que temos um intercessor que nos concede graça, força e purificação, garantindo nossa reconciliação com Deus e nos preparando para a eternidade. Nós éramos inimigos de Deus antes de Jesus. Olha o que Jesus fez por nós. Podemos, assim como Abraão foi chamado amigo de Deus, nós podemos também ser chamados amigos de Deus. Então, no convite para você, aqui, na última parte, diz assim: o estudo do santuário nos mostra a profundidade do amor de Deus e o cuidado com que ele providenciou o caminho para o nosso perdão e purificação. Cristo, nosso sumo sacerdote, intercede por nós, oferecendo não apenas perdão, mas também a certeza de que, por meio dele, podemos ser totalmente restaurados e reconciliados com Deus. A cada momento ele está ao nosso lado, ao lado do Pai, ministrando em nosso favor e nos convida a nos aproximarmos com confiança, por meio dele, ao trono da graça. Hoje você tem a oportunidade de aceitar plenamente a obra de Cristo em seu favor, rendendo-lhe tudo aquilo que o separa de Deus e recebendo sua graça para uma vida nova e transformada. Aceite o convite de Cristo para confiar em sua intercessão. Que o ministério dele no santuário celestial seja a sua certeza de paz, perdão e vitória. Permita que essa obra em seu favor renove sua fé e o conduza a uma vida de comunhão com Deus, pronto para estar em sua presença por toda a eternidade. Ele o chama com amor. Responda com um coração entregue e disposto. Amém? Que o Senhor nos ajude em nossa caminhada. Obrigada por estar comigo, lendo a palavra juntos, adorando o Senhor Jesus Cristo nas horas sagradas. E vamos seguir de fé em fé, meus irmãos. Vamos orar? Pai Santo, bondoso Rei, nosso Salvador. Queremos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor. Como somos maus, Pai. Como somos maus. Ajuda-nos, Senhor,
a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Cristo habite plenamente em nós. Temos pecados a confessar ainda, Senhor. Ajude com que cada adorador aqui, presencialmente, e os que ainda verão esse estudo, possam apresentar os seus corações com humildade diante do Senhor, confessando e abandonando pecados. Por favor, Senhor. Não queremos que sejam guardados registros dos nossos pecados, mas que sejam guardados os registros perdoado por cada pecado cometido. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. Obrigado pela graça da tua salvação ofertada ali na cruz do Calvário. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a termos consciência de que vivemos os últimos dias da história desta terra e não podemos brincar com nossa salvação. Por favor, inspira-nos a te amar cada dia mais. Te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.